Oi, 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 pessoal! Tô de volta aqui, Érica Monteiro MD, no Madcast. Nossos episódios inéditos. E hoje com minhas duas queridas, a Rai Knapp. Acertei? Acertou, gostei. Com 2 P's. Aham. E doutora Úrsula Mettelman, com 2 N's. Acertei também? Exatamente. E o tema de hoje é que nós não temos tema. Não temos Sim, tema, tá bom. mas eu trouxe aqui um jogo de pensamentos e emoções. Emoções picantes. Sensacional, assim que é bom. Nós vamos ter perguntas eletrizantes que vão ser sorteadas. E eu vou embaralhar aqui as perguntas para elas ficarem ainda mais emocionantes. Eu não sei que pergunta que vai cair. Vamos fazer igual baralho. Vou pedir para alguém cortar. E aí, Rayane vai sortear a primeira pergunta e vai fazer para a doutora Úrsula. E aí, Vamos lá. hein? Vale tudo? Fico triste quando... Fico triste quando... Primeira coisa que aparece na cabeça, né? É. Quando não tem doce em casa e eu quero comer um docinho. Nossa! Ótima resposta! Olha, Eu acho que eu também poucas fico coisas. triste. né? Verdade. Gente, sorte que hoje existe aquela marca que eu não vou falar, que é aqueles doces fitness. Já ouviu falar? Sim. Nossa, uma E eles são bons? Tudo Sim. sem glúten, sem lactose, sem açúcar, mas não parece. Parece que é Sem cor glúten, de... sem lactose, sem açúcar e sem gosto? Que? Não, é Não, bom. São bons. É bom? O problema é esse, que aí você É come muito bom. tudo. Gente, você precisa me passar essa marca. Me passa e o... Maravilhosa. E eles entregam, será que se a gente Dá pra telefonar, pedir até pelo iFood. delivery em Uber casa? É. Opa! Nossa, então é bom mesmo. Não, eu queria ser essa pessoa que consegue comer um docinho só. Eu acho tão chique isso. Ah, só de Só sábado e um domingo, quadradinho. assim, ai, não gosto, mas não tem jeito. Já comeram um bis? Não, é difícil, né? Eu também nunca comi um. Eu comia uma caixa inteira. Então. São pequenos, né? Você ajuda. Junta uma caixa inteira. É que na minha casa, assim, se eu abro uma caixa desse docinho, pego um, eu arrumo sócios imediatamente. Aí vem os sócios, Compartilhar. parece que veio assim, sabe, um enxame. Sabe um que é uma armadilha? Bombom sortido, porque você quer comer todos pra saber qual que Não, bombom sortido é a maior armadilha do mundo, porque você quer comer um de cada. Você quer saber qual que vai vir ali. Vocês assim, gostavam pra testar. daqueles de fruta? Ai, lembra dos não, Eu acho de que só fruta, sobrou não. pouco. Banana. Não, de fruta, não, de uva passa, umas coisas assim. Eu gostava, hein? Hein? Figo. Quando eu era criança, eu não gostava desses de uva passa, damasco, essas... Não curto muito, não. Não gostava, não. Hoje em dia pode ser que mude o meu gosto. Mas eu deixo... Sabe quando você ia escolhendo da caixa de bombons? E eles iam ficando Aham. na caixa? Eu ia comendo primeiro aqueles mais O único que eu gostava era de crocantes. banana. Banana. É, banana. Mas banana esse acho bom. que ainda tem. Tem? Banana ainda tem. Nossa. Caixinha de especialidades. Agora você foi... Docinho. Agora a Úrsula vai sortear uma pergunta para Pra a Rai. Pra você. Vamos lá. Pode ser. Pode Ó, ser vou do pegar do meio? meio, Pode, pode. Pega uma aí boa, hein? Vamos lá. Mas não muito difícil. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter... Nossa. É meio difícil essa pergunta, sabia? Primeira coisa que passa na cabeça. Silêncio. Um cachorro, Samoyeda, vai. Um Daquela cachorro? raça, Samoyeda. Qual que é a raça é essa? Eu sou meio perdida com raça. É a primeira raça de cachorro do mundo que existiu. Acho que é japonesa ou chinesa, alguma coisa É? assim. Ele é um cachorro branco, bem peludo, grandão, e sempre parece que ele tá sorrindo.
Ah, é? Muito legal. Ele é muito dócil, bem legal mesmo. E também eu Olha. queria ter um gato que é o Maine Coon, que é a maior raça de gato do mundo. Desse Nossa! tamanho. Ele é mini? O quê? O nome? Qual? O do- Maine Coon. Ah, Maine Coon. O meu cachorro, eu já sei até qual que vai ser o nome dele. Quando eu tiver, eu vou mostrar pra você a raça. Mas esse cachorro late, viu? Quero dizer O que... Samoyeda? Eu conheço pessoas que é lindo, lindo, lindo. Mas é agitadinho, late. Aí, ó, quer ver? Olha aqui, doutora. Nossa, é bonito. Ele é grandão. Ele é grande, eles são... É cachorro que Nossa, só tem espaço. bonito. Ele é quase o tamanho de um Golden, vai. Aí o Golden é maiorzinho, mas ele é quase o tamanho do Golden. Nossa. Porém, essa questão de latir ou não, eu sempre falo assim, às vezes é questão de adestrar também, né? O cachorro, eles têm um comportamento, pede comida, late, não sei o que, mas às vezes também... Só que é um cachorro que, às vezes, depende de onde você mora, você tem que ter É a espaço, mesma coisa, é sabe? também gato, é da forma que você cria também. Porque Uhum. gato, normalmente, ele é muito na dele, ou sai, ou, sabe? Tipo, é difícil, você não pega no colo. Por exemplo, os da minha mãe, eles parecem cachorro. Ele te segue pela casa, você pega no colo, eles gostam, eles vêm atrás. É um Sério? grude. Fica ronronando. Um Que amorzinho, parece um cachorrinho. bonitinho. Ai, que lindo. Você tem, né? Cachorrinho Agora, olha, se você falar que o cachorro é meu, a minha filha vai se ofender. Ela fala que o cachorro é dela. Mas né? eu vi outro dia você com 2. Pois é, você viu que eles se O que é multiplicaram? isso? Você tá com 2? Eu não queria nenhum. Aí apareceu um, Sim. certo? A minha filha ganhou o cachorro, ganhou o floquinho. E agora fazer o quê? Ele tá lá, a gente tem que cuidar. Não, mas ele já virou parte da família. E aí apareceu o segundo. Ai, que O graça. segundo, ele é como se fosse primo do meu cachorro. Não é meu, é da Carol. É da mesma família. Ele veio até do mesmo canil. Tá. Mas ele é cachorro da irmã do meu marido. Tá. Não é, Mavite? Conta aí a história do cachorrinho. Qual é a história deles? Eles são primos, não são? Vem cá, Mas ele conta fica na para sua nós a casa. história. Conta aí a história do cachorrão. Ele fica na sua casa ou não? Então, como é que é? Ele vai ficar até quando lá em casa? Quando que ele vai embora de casa? Não, é que quando a gente viajou, a gente deixa o Flock com a minha irmã. Aí quando Tá. ela viajou agora, ela deixou a Atena, que é a cadeira dela, com a que gente. graça. Não, mas eles não são primos? Não sei. Mas não tem aquela história de que eles vieram do mesmo Mesmo lugar? pai, Do a mesmo mesma... canil. Não, não Tá. é mesmo, são os mesmos pais, não. Ah. Ah, Mas é tá. do mesmo canil, então deve ter algum... Eles são muito parecidinhos. Então, A diferença é que o Floquinho é mais bonito, né? é esse. Ah, Ela é o muito problema. apaixonada pelo cachorro. Não, mas, entendeu? gente, é muito bom, né? Eu tenho uma chihuahua que mora com a minha mãe. Mas, gente, eu sou apaixonada pela raça chihuahua. Daquela Eu- micro. Ai, gente, Ai, eu acho tão sou lindo. apaixonada. Se me perguntar sempre sobre uma paixão, assim, eu queria ter um monte. Eu fico vendo vídeo, eu sigo um monte de... Ele é comum, assim, na Coreia, na China, porque lugar pequeno, cachorro pequeno. Então, eu sigo um monte de criador, eles ficam fazendo gracinha com os bichinhos. Eu sou apaixonada por chihuahua. E ele late muito. Não, as pessoas confundem o chihuahua com um pincher, né? Ah. A chihuahua, ela conversa, é diferente. Ela, tipo, ela pede comida, ela olha. Ela para, assim, olha. Se você não der a comida, ela conversa, né? Aí ela, uau, uau, ela começa, mas o chihuahua, ele é muito medroso. É um que cachorrinho bonitinho. medroso. Então, ela não não tem nenhum. Todo chihuahua, assim, que eu vejo, que eu conheço, de pessoas que têm, nenhum é de latir. Eu acho tão bonitinho porque tem dois tipos, né? Aquele que é o micro, assim, que cabe na palma da mão. Você põe assim, ai meu Tem o Deus. de pelo curto e o de pelo longo. Ah, é? Tem E dois? Tem. A minha tem o pelo longo. Ela parece muito Lulu, né? O Lulu da Pomerânia. Que ela é cheio de pelinho. E tem aquele magrinho de... Todos são magrinhos, né? Mas tem a de pelo longo. Eu tenho a de pelo longo. Só que é muito... Assim... são cachorrinhos que dão poucos filhotes, porque a mãe é pequena, a capacidade de dar cachorrinho
são poucos, né? E eles acabam misturando muito. Então, geralmente eles são coloridinho, begezinho, cremezinho, marronzinho, tanto de pelo curto, numa ninhada. Ninhada, né? Pode nascer de pelo curto, pelo longo, é tudo misturado. Olha só que interessante. Entendeu? Porque eles acabam misturando. Quando o cachorro dá muito, o filhotinho é mais fácil, né? Mas o chihuahua, enfim. Mas eu adoro. Ai, gente, é demais. Se eu pudesse também, já ia multiplicando. Não, eu não queria nenhum. Mas depois meu marido falou, olha, a Tena vai passar um tempinho em casa. Mas é engraçado, porque você acostuma com os dois. E eles, um correndo atrás do outro, um sobe em cima do sofá, o outro tenta acompanhar, o Floquinho não consegue subir. Aí ele fica só olhando e tentando. Eles passam o dia inteiro, tipo Tom e Jerry, sabe? Tá. É engraçado. Sabe o que veio na minha cabeça? Aquele meme, não sei se você já viu, que é do pai que fala pro filho, se você arrumar filho, eu não vou cuidar, hein? Aí arruma o filho, é o grude do vô, da avó, e fica lá e, nossa, sabe? Parece isso, de tipo, do cachorro. Você não queria o cachorro, mas agora você fica ali na admiração. Gente, eu passo o dia inteiro trabalhando. Às vezes eu chego em casa, meus filhos não querem mais saber de mim, fica só no joguinho. O cachorrinho não. Tá. Eu chego em casa, ele vem, ele late, ele faz festa. Não, é demais. Lá em casa a gente é cachorreiro, assim, sempre tive cachorro. E, ai, gente, é demais. É um amor genuíno. Ele vai estar sempre lá, né? Por mais você às vezes briga, né? Educa. E aí ele tá lá, ele tá perto de você. E assim, o que é interessante que a gente. O Chihuahua é um cachorro muito frágil, né? A gente começou a mudar a alimentação, a cachorra começou a fazer alergia alimentar. Hoje ela é quase uma cachorra verde. Ela teve que mudar a alimentação toda. Começou quase a tomar o suco verde lá. Probiótico, a cachorra. Aí se acontece alguma coisa, se alguém não está bem, a cachorra fica acabada, deitadinha, passa 1-2 dias. Então o cachorro ele pega aquela coisa, ele sente a energia. Meu marido pega. Tá me enchendo a paciência. Gente, vocês já viram um cachorrinho vegano? O seu é vegano? Sério? Mavite, vem explicar essa história aqui. O Mavite, vocês não sabem o que eles fizeram, o que ele fez com o cachorrinho. Ele foi ao pet shop, ele comprou uma ração vegana pro pobrezinho. E ele gostou? Não. Não? Não! Ele odiou. Cheirou, falou assim, esse aqui eu não quero não. Não, conta, vem cá. Não, vem cá, conta a história. Ele começou a dar comida vegana pro cachorrinho, certo? Como é que foi? Mentira. Certo? Sendo aqui caluniado, difamado. Então Fui conta a comprar história. Ração, porque ele não estava aceitando a ração específica lá, da raça dele e tal. Aí eu fui no pet shop, a pessoa falou assim, eu nunca tive cachorro, é a primeira vez que eu tenho um cachorro. Então, você vai perguntar pra quem entende de cachorro, tá certo? E aí a pessoa chega e fala assim pra mim, olha, essa ração aqui os cachorros costumam gostar. Aí eu peguei a ração, levei pra casa, dei pra ele não gostou. E aí a ração não era vegana, a ração era orgânica. Ah, não era vegana? Era orgânica. Mas você não disse que o cachorrinho era vegano? Não, quem disse isso foi você. Tá. Tadinho do cachorrinho, dando comida vegana pro pobre canídeo. Mas você sabe que essa minha, né? Eu já tive cachorro que comia arroz e carne. Essa teve que introduzir carne. Ela teve que mudar, ela começou a não aceitar. Mas foi muito interessante, porque foi quando a gente começou a fazer uma transição alimentar mais acirrada. A bebezinha explodiu também, começou a ter lá os probleminhas dela. É muito interessante, a gente teve que adequar e dar os probióticos, porque eu falava até muito isso pro meu pai. Hoje ela não fica sem o probiótico e a vitamina dela.
Olha É só. muito legal, né? Toda Assim, fit. ela Que é. bonitinho. Ela é uma princesa. Agora, gente, eu vou sortear uma pergunta para mim mesma. Não, eu vou sortear pra você. que Ah, eu não você sorteei sorteia mim. para Ah, não. mim? Eu Você sorteei pra sorteou ela. da Úrsula. É. Eu tenho que Eu sortear. sorteei isso aqui. Ah, A não, ordem de- roda, eu sorteio. Deixa pra ele ti. sortear pra você. Vai, sorteia uma pergunta para mim. Ah, ele não quer. Ah, participa. As duas, vai. Vamos nessa? Vamos. Isso. Ah, não, a gente tem que ler. Eu não sei ler sem óculos. Ah, tá aqui, eu sei ler. Uma coisa que eu sempre vou lembrar é... Uma coisa para você. legal. lembrar. É do dia que nós nos conhecemos. Toca a música, põe a música romântica, a música de fundo, momento. Love Quanto tempo faz que nós nos conhecemos? 6 meses. Story. 32 anos. Sério? Sério. Que incrível. Parabéns. E qual é o segredo? Agora a gente quer Conta, conta. de um relacionamento. Amnésia? Doutora, o que você anda dando pra ele? E você tomando também? É, tá vendo? É o Alzheimer. A gente já não lembra mais o que é. Mas olha, não sei. É que os anos passaram muito rápido, né? É. Uhum. Olha, hein? Momento de sabedoria. Olha Isso que aí. incrível, Olha admiração só. enorme, hein, por vocês. Essa relação. Incrível. Porque tá muito difícil hoje em dia, nossa. Nem eu me aguento, eu não sei como é que ele me aguenta. Mas é Quem que é o verdade. mais difícil, você acha, assim, da relação? Você ou ele? Tipo assim, a Eu. personalidade mais forte. Eu. Você. Ele é muito mais tranquilo. Eu Qual que não é seu sei signo, doutora? se todo homem é mais tranquilão. Mas o Marcos, ele é tranquilo. Qual que é o seu signo? Eu sou Capricórnio. Ah, Capricórnio. estamos no mesmo time. Signo de terra. A gente é quase um só, doutora. A gente Eu sou virgem, é- você é Capricórnio. Capricórnio é muito trabalho, muito centrado, muito... Atualmente, as pessoas com quem eu convivo, até minha terapeuta é capricorniana. As minhas sócias ou virginianas, porque é o pé no chão, né? Vamos trabalhar, organizar. Verdade. Gêmeos, com Libra e Libra, E eu, já viu, virgem com ascendente em gêmeos. né? Ah, e é O meu- mais divertida. Capricórnio com ascendente em virgem. Você? Nossa, então, Doutora Matiqui, amei. Por isso que a gente se dá tão bem também. Não, eu gosto. Quase uma virginiana, gente. Antes eu não. Você sabe que eu falava, o único senão que eu tenho no zodíaco é com capricorniano. É mesmo. Ai, eu não gosto de capricorniano. Eu acho que era o oposto, né? Aí quando eu fui, você amadurece, aí você foi entender, eu falei, gente, eu preciso dos capricornianos na minha vida. Porque a gente tem que, né, ter as pessoas que são, eu falo, as afinidades aproximam, mas às vezes para você trabalhar, para você seguir, você tem que complementar, né? Mas as coisas que complementam não são diferenças, né? Porque, enfim, mas aí você consegue produzir, cada um tem uma característica. Se as pessoas são muito iguais, além delas baterem de frente, a coisa não evolui, né? Mas é Então, engraçado que eu não acredito em astrologia. Mas eu eu também tenho não. uma paciente minha que é astróloga, que é nossa paciente em comum. É muito engraçado que ela já foi minha Betânia. paciente, aí foi... Aí agora engraçado. é nossa paciente em comum. Mas ela é astróloga. Mas você sabe que eu adoro conversar com ela. Inclusive, eu fiz 2 podcasts com ela. Sim, eu tava... Isso, e nós temos aqui no Madcast que nós sorteamos os signos e fomos falando do tratamento cosmético. Então, você que curte astrologia, assista ao nosso programa. É o hashtag número 1 e o hashtag número 2. E você que não curte, também assista, porque você vai dar muita risada. Mas eu acho que a astrologia é um assunto que é igual essas cartas aqui. Ela puxa conversa, e conversa...
Eu não sei quanto ao universo dos homens, porque eu não converso com meu marido de astrologia, apesar nós estamos 36 anos, nós não conversamos de astrologia, mas é uma coisa que, entre as mulheres, dá muito bate-bola, né? Ah. Mesmo eu não acreditando, eu adoro conversar sobre signos, saber as características do meu signo. Pelo menos do horóscopo, né? Que é a coisa mais, assim... superficial, digamos assim, né? E é divertido a gente conversar sobre isso. Você nunca chegou a fazer mapa astral, né? Eu fiz! Você fez, né? é verdade. Eu fiz mapa astral, mas a Betânia disse que quer fazer outro, porque eu não sei várias coisas. Bom, eu mais não sei do que sei. Parece que tem... além do ascendente, tem a lua, onde está, o sol, onde está. Tem um monte de coisa aí Muita interessante. E é interessante que a Betânia é muito culta e ela entende todas as bases da mitologia. Então, a gente começa falando sobre os mitos. E eu adoro essa história de mitologia, adoro os deuses. Porque o senso comum, que é o horóscopo, né? Que esse daí não dá, né? Assim, isso é até para quem entende de astrologia, né? Não é isso que é muito superficial, né? Eu costumo falar assim, às vezes eu estou conhecendo alguém, tudo qualquer signo, desde que terapeutizado. A pessoa descobre ali os pontos fortes, os fracos, vai cuidar dos fracos. O defeito não, vai fazer uma terapeutizar, tá tudo certo, qualquer signo. Mas é divertido. Aliás, falando nisso, que a Betânia estava explicando que durante as fases da vida nós vamos mudando. É interessante que mais velhas aqui, né? A doutora Úrsula estava perguntando qual era a minha idade. E eu não tenho nenhum problema de já estar com 50 plus, né? Não tem um problema nenhum. Mas a gente muda muito com a idade. A gente muda os valores, os pontos de vista. E é muito interessante porque antes eu falava, essas histórias de astrologia, tudo besteira. Não sei. Hoje eu acho que simplesmente é uma conversa divertida. Uhum. Eu acho um assunto bem legal. A gente fala dos cosméticos e os tratamentos que nós daríamos, porque no fundo nós estamos falando de personalidades, né? Esses signos foram invenções humanas. Uhum. Nós estamos falando do ser humano, né? Uhum. Sim. E, enfim. Mente humana, adoro falar sobre mente humana, comportamento humano. Sim. Agora nós vamos passar para outra pergunta. Agora a Rai vai sortear uma pergunta e ela mesma vai ler, porque... Pra Úrsula. Pode perguntar para a doutora Úrsula. O que não gosto na minha família é? Na minha família, que eu não gosto, é que ela é pequena. Eu tenho uma família pequena. E assim, os primos não tiveram muitos filhos. Então, foi uma coisa que foi reduzindo. E aí, cada um faz seu núcleo, enfim... Eu queria ter mantido essa coisa eu sempre fui muito família, ficar com vó, com vô. Sempre fiz questão que meu filho ficasse com os avós, curtisse bastante. E, enfim, eu acho que é uma bênção quando você, sabe, tem um familhão, consegue juntar todo mundo. Você tem irmãos que aí, na mesma idade, vão tendo filhos e aí vai juntando. E, enfim, eu acho que é um apoio, assim, é um núcleo muito bom. Quando eu era criança, eu tinha muitos primos. Isso é uma delícia, é muito bom. O Natal cheio de crianças. Meu filho bagunça. não teve primo. Meu filho não teve primo. Ele foi filho único e sobrinho único durante 22 anos. Nossa. Pareceu. Né? Muito igual eu. Então agora você que eu vou também ser, tipo, prima. Tipo, 22 anos eu tenho e nunca... Família Né? pequena, sabe? Não é, assim... É meio estranho. Tudo Você bem tem que... vontade de ter irmão, você tem vontade de não sei o que lá, o primo, não tinha ninguém pra brincar quando era criança, só o pessoal da escola. Vocês estão vendo que as famílias estão reduzindo? Sim. Principalmente nas grandes cidades? Sim. Sim. Ou fazem escadinha ou tá reduzindo, porque tem gente que tem também, né, uns 3 aí no máximo. Uma pergunta que eu ouvi, que não está aqui, mas vou fazer para vocês. Filhos ou pets?
A minha irmã, ontem a gente estava falando sobre isso. Se eu voltasse tudo, eu teria tido uns 3. Eu tenho um, sempre quis ter mais. Eu acho que assim, eu não seria nem tão sabe aquela coisa de faria tudo diferente. Não, eu sou apaixonada pelo meu filho. Todo mundo é apaixonado pela criação, enfim, que a gente deu para ele. Eu acho que eu ia fazer. Eu sempre precisei ter uma rede de apoio, sempre trabalhei muito, porque também sou apaixonada pela minha profissão. Mas eu queria ter tido mais filhos. Nossa, eu acho uma delícia. E pet também. Tem coisa mais gostosa, gente, que criança e cachorro. Eu vejo quando junta meu sobrinho com uma chihuahua, gente. Aí você vê que o mundo tá ali, sabe? Sim. Você vê que a essência, que é tudo muito lindo, né? O trabalho, tudo. Mas, cara, quando você vê ali um cachorrinho, uma criança. Inocência e pureza junto. É a verdadeira tradução de amor, né, ali. Eu também os dois. Eu amo crianças. Crianças, tudo gruda em mim. Filhas dos meus amigos, crianças na rua. Vou a algum lugar, crianças ficam tudo assim, ó. Ai, gruda em mim. Eu adoro criança. Mas é por causa do seu cabelo, não? Não, a personalidade mesmo. Eles gostam muito da minha personalidade. Muito. E acaba ficando muito apegado, sabe? Porque criança e pet, eles sabem quando você gosta dele ou não. Ai, que bonito. Quando você meio que tem ali uma energia meio tipo, não gosto de criança, a criança nem chega perto de você, pode reparar. Olha que interessante. Acho gostoso. Bom, eu sempre achava que a resposta seria filhos, mas realmente, eu acho que quando você tem filhos e o pet para complementar, é uma diversão. Porque a casa não... Porque meus filhos, quando eram crianças, a gente aproveitou muito a infância dele. A gente brincava com eles, nós descíamos no parquinho, eu brincava de encaixar. Até hoje, eu comprei esse brinquedinho de perguntas para o Pedro. Eu fico fazendo perguntas e resposta com ele. O meu marido veio ver meu celular. Ele achou que estava com vírus, mas não é, porque tinha joguinho online, Roblox, Rogo, uns joguinhos que meu filho fala: mãe, joga comigo. E eu acho uma delícia. Mas meus filhos, eles estão adolescentes agora. E engraçado, eles não querem mais brincar comigo, tirando que o Pedro às vezes quer, mas não querem mais ficar longas horas brincando, eles querem ficar nos joguinhos eletrônicos. E nos amigos deles. E nos amigos dele. Sabe, Érica, uma coisa que eu comecei a observar, assim, de um tempo para cá, entender os mais velhos com uma outra perspectiva e os mais jovens. Eu acho que você, como eu, a gente gosta muito de lidar com jovens, né? Porque eu acho que o jovem tá te renovando, tá te trazendo sempre para uma jovialidade psíquica, né? Você tá sempre, o que tá acontecendo? O que tá, né? A velocidade é diferente. Mas chega um momento que, por mais que você queira acompanhar a geração, você não consegue. Eu acho que porque você tem ali sua sala, seu espaço, né? A sua caixa. E talvez a gente ainda não está nesse momento, mas para algumas coisas, talvez a gente fale assim, não, isso não é para mim, né? O interessante do envelhecer, eu acho que é você saber reconhecer isso e talvez até se calar, dar o seu conselho, dar a sua opinião, mas deixa o jovem, né? Deixa a nova geração, porque é tudo muito diferente, né? Sim, são outros quereres. O carro tal é legal para mim nessa idade, mas essa juventude de 40 anos mais jovem, isso não serve, essa roupa não veste mais. E hoje a gente vê com as mudanças, né, que já ocorreram, tem coisa que a gente não consegue. Mas ok, vai lá. Porque a limitação, acho que está quando a pessoa, além de envelhecer, ela quer limitar, cercear a liberdade que o outro tem de ser diferente, né? Sim. E ainda mais, Úrsula, você que está de parabéns, com um filho que está se formando agora, médico. Sim. Que orgulho! É muito gostoso, porque ele está se formando com a idade que eu tinha quando ele nasceu.
né? Olha, Quando eu fiz a minha formatura, ele tinha 3 meses. Então, assim, é bem, né? Essa semana, até a formatura dele, é um filme que passa, assim. Então, para mim, era muito raro um estudante de medicina engravidar. E aí vale, gente, desde que você tenha uma rede, força de vontade, a gente achava que engravidar e fazer medicina, você não ia conseguir fazer nada, né? sim. Acabou. Não, acabou não. Né? Filho não te limita. Eu acho assim, o cachorro não... Você tem que ser uma pessoa bem resolvida. O cachorro não vai substituir um marido, não vai substituir... Cada um no seu lugar, né? Eu chamo minha cachorrinha de filha, mas eu tenho muito bem desenhado o que é ter um filho, o que é ter uma cachorra, o que... Né? Se resolva. Eu não tive filhos, né? Mas ok, está resolvido. Não era... teve um momento que eu sofri, que eu falei, não, a partir daqui não vou ter mais. Teve um luto, né? E pronto, acabou, entendeu? Assim, tudo resolvido, vamos que vamos. Eu não vou colocar peças, né? Para substituir isso. Não estava na minha história. Deus tinha um outro programa para mim, para minha vida, e vamos que vamos. Porque senão você parece que vai arranjando ali, né? Sempre tem ali um buraco que eu vou tapar, e não é. Eu acho que não é por aí, né? Verdade. E tenha o cachorro e tenha filhos, se for do teu dom. Do teu né? dom. Olha, hoje em dia eu digo o seguinte, bom, eu já não quis ter nenhum filho, aí depois eu aceitava ter um, eu acabei tendo 2, e é a maior alegria. Porque, ainda mais nessa época de pandemia, olha, teve aquele período que nós ficamos em casa, todo mundo trancados. Nós ficamos, eu acho que umas 3 semanas ou 2 semanas trancados sem sair de casa. 2 semanas trancados? Mais de mês? Nossa, olha, é que passou tão rápido. Tem gente que não se suportou, né? Que falava assim, nossa, ficar em casa trancada com a minha família é uma coisa... Casal se separou. Muita gente se separou. Mas em casa, olha, foi um momento de união, sabe? Foi muito triste para os meus filhos, que são adolescentes, de não terem o convívio dos amiguinhos. Mas, assim, para mim foi muito bom ter os meus filhos em casa. Eu fico imaginando, por mais que eu me dê bem com meu marido, e sabe, nós estamos todos esses anos juntos, e a gente tem muita afinidade, sem as crianças ali teria sido muito mais difícil. E hoje eu teria tido 5 filhos. Tá vendo só? Teria tido 5 uma filhos. delícia, né? O fato de eu ter 2, eu estou muito feliz, satisfeita. Mas eu teria tido 5 filhos, porque eu fico imaginando que um faz companhia para o outro, e quando nós formos muito mais velhinhos, às vezes meus filhos vão perder os pais. E a família do meu marido, ela é muito pequena. Sim. A minha família, morreu muita gente, como a gente estava falando. A minha família não é de longevos, minha família morre cedo. E eu fico imaginando que, poxa, se eu tivesse 5 filhos, um faria companhia para o outro, de uma certa maneira. Porque eu gosto muito de ter uma irmã. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mora fora do país, mora em Londres, no Reino Unido, mas mesmo ela estando distante, é muito bom, às vezes eu falo, Lã, olha, isso, sabe? E às vezes ela me dá uma palavra de conforto, mesmo estando à distância. E eu sinto que seria bom para os meus filhos se nós fôssemos mais, para um fazer companhia para o outro, um estender a mão para o outro. É muito importante a gente ter família. Sim, eu procurei sempre incentivar no meu filho a amizade, né? Que ele fosse uma pessoa que se relacionasse com muitas pessoas, que trazia todo mundo para dentro de casa, tanto que ele tem amigos eu acho que talvez seja uma coisa mais de menino mesmo, mas ele tem amigo de amigo, sabe? Aqueles amigos que foram da escola vai mudando, é amigo de todo canto.
para tentar meio que ter uma... Porque, né, alguns, de repente, né, enfim, a família, muitas vezes são os amigos que você escolhe, né, a família, então tem como você ter uma rede. Isso é uma das coisas para longevidade, né, que a gente fala, cuidar da saúde, fazer atividade, não sei o quê, mas o relacionamento, você ter amigos, você se relacionar é um dos pilares que você tem que ter se você quiser ser um idoso, né? Uma pessoa mais velha e saudável. Isso é muito importante. Verdade. Seja de família ou de amigos que você vai cultuando ao longo da vida, né? Sim. A Rai ainda é muito jovem, fica ouvindo esse papo de velho, hein? Vamos mudar aqui. Eu adorei esse papo, viu? Muito bom. Mas vamos mudar. Eu sou muito família, assim, mas... Ela é madura, né? Ela é uma princesa. Eu, assim, um dos maiores sonhos da minha vida é ser mãe, né? Quando eu namorava, bem sério, o meu ex-namorado era mais velho que eu, então a gente tinha muita vontade de ter um filho. Eu quase fui mãe muito nova. Mas não era pra ser, não era da vontade. Não era pra ser. Não, mas, Rai, olha, é uma experiência que você vai adorar. A primeira coisa que a Rai me perguntou quando eu cheguei aqui, oi, tudo bem? Cadê seus filhos? Eu tenho muito isso com criança. Às Ela vezes, gosta. quando eu vejo... Você pode ver, eu já fui nomeada até madrinha do marido da minha marido da minha amiga, já fui nomeada até madrinha da filha dele, porque eu tenho tanto amor por ela e ela tanto amor por mim que... Mas você trabalha com criança? Não. Sim, você já pensou em sabe? Não. Em atuar com criança, trabalhar para criança, fazer alguma coisa? Não, só tenho amor mesmo por criança. Não penso em trabalhar com isso, mas é um amor muito grande, sabe? O filho dos outros, assim, de alguma amiga minha, ou alguém que eu vejo, eu já vejo como se fosse meu filho, eu já começo a mimar e vai. A primeira coisa que ela pergunta são dos Às meus vezes até filhos. minha amiga a idade mental é a mesma, né? Mas não é, tipo assim, eu tenho mais paciência com criança. Sim, tem que ter paciência. É uma né? delícia. E agora, para quem é a pergunta? Que eu já me perdi. Pra mim. Eu tiro. Bom, pode tirar aqui do bolo. Não, vamos pode. tirar essa daqui. Você quer ler? Não acho justo quando... Nossa, tem tantas coisas que eu não acho justas. Eu tenho um senso de justiça muito forte. Muito forte mesmo. Acho que se eu não... O virginiano é tudo certinho, eu né? acho que se eu não seguisse a área que eu segui, eu ia ser advogada. certo. Porque chamou pra defender, chama eu. Que eu tenho muitos argumentos, sabe? Ai, gente, é muito difícil. Primeira coisa que passa na sua cabeça. Eu não acho justo quando as pessoas julgam as outras, porque ninguém tem direito de julgar a vida de ninguém, as escolhas de Mais ninguém. água com gás. Nada sobre ninguém, entendeu? Uhum. Tipo, criticar, seja o modo como a pessoa vive, a aparência, o que for, as escolhas dela. Eu acho que não acho justo e não acho que ninguém tem esse direito, entendeu? De julgar o outro. De tentar atrapalhar de alguma forma. De tal que o outro deve seguir. Sim, perfeito, né? E hoje vivemos um mundo onde, como a palavra tem um alcance maior, a gente acaba julgando, né? Eu falo, a gente pode até ter opinião. Opinião todo mundo tem, mas não necessariamente ela, né? Se não for edificar, hoje eu falo assim, se não for edificar, guarda pra você, tenha a sua opinião, ou imita de uma maneira que não precisa machucar as palavras pessoas, magoam, né? Precisa, gente. Magoam. Porque isso diz mais sobre você do que pelo outro. Quando você está sendo agressivo, tem uma dor ali dentro de você que você está exteriorizando, né? Sim. Então, assim, tenta edificar. Se não for possível edificar, às vezes a gente vai ler, né, assim, comentários. Eu até gosto de ler coisas que são engraçadas. Eu me divirto tanto. Eu vejo que como as pessoas são criativas e engraçadas, né? Como é possível, tanto humor dali, gratuito. Você começa a rir com comentários, você fala, de onde tirou isso? Então, eu também acho que esses julgamentos são todo mundo carrega, né? Uma dor, E quem é muito agressivo, ela tá transtornada. Ela tem que cuidar daquele pontinho que ela tá enxergando no outro uma dor, né? Ela enxerga o que tá dentro dela.
Ou Eu- enxerga algo distorcido, que às vezes nem é a realidade da pessoa e você tá julgando algo que tem ali dentro de você. Na verdade, você tá fazendo um espelhamento, né? Você nem tá Uhum. olhando puramente pra outra pessoa, mas às vezes você tá olhando refletido você ali na outra pessoa. E hoje em dia o nosso tempo é tão valioso que eu penso assim, se eu tenho uma opinião e ela é positiva, eu vou lá, faço um comentário, mando um coração, escrevo alguma coisa. Se não for positiva, eu simplesmente fico quieta. Passa, né? Passa, porque eu posso magoar muito uma pessoa. E eu troco, às vezes, de nada. Hoje em dia, as mídias sociais, elas são legais. Nós estamos aqui por causa das mídias sociais. Ela muito nos aproximou. Olha que interessante. A Úrsula, eu conheci no Facebook. Olha, a gente tinha altos papos, altas discussões, a gente defendia os médicos mais novos, os mais jovens. E nós fomos nos conhecer muito tempo depois, não foi? Sim. Muito tempo depois. E a Rai também conheci através das mídias sociais, que nós fomos apresentada por um colega nosso, o doutor Ivan. E o doutor Ivan me apresentou a Rai. E depois a gente começou a se conversar, a se seguir nas mídias sociais. Então, uma coisa super positiva. Mas eu sei que as mídias sociais podem magoar uma pessoa. Hoje em dia, sabe o que eu penso? A idade que eu já tenho, eu sou mais velha que vocês, estou com 50 mais. O meu tempo é muito valioso. Eu vou ficar perdendo tempo com coisa negativa, gente chata. Sabe o que eu faço? Olha, hoje em dia, eu acho que eu bloqueei uma meia dúzia de pessoas da minha vida. Mas, simplesmente, eu bloqueio. Porque a gente não precisa ficar ouvindo as pessoas agredirem a gente. Exatamente. O nosso trabalho é tão difícil. Doutora Isso Úrsula... você sabe que é até... eu, enfim, ouço um missionário. Tudo isso vale até para uma música que te deixa triste e te faz mal. Você não precisa. Verdade. Te machuca. Sabe? Aquela coisa de ficar ouvindo aquela música. É. Aquela dor. Não. Não, corta. Tem uma frase que eu gosto muito e eu carrego comigo. O que te tira do sério, o que te irrita, te domina. Não dê esse poder. Entendeu? Perfeito. O que te tira do sério é um mantra, sabe? Que eu sempre levo. É esse mais um. Tudo passa, tudo na vida passa. O que é bom e o que é ruim, tudo passa. Isso é um momento, né? Isso é uma frase de conforto. E tem a frase que é essa que eu falei, tudo que É verdade. te tira do sério te domina. Então não dê esse poder à pessoa, não dê esse poder a tal comentário, não dê... Sabe que engraçado? Eu tava... Uma vez, a gente tem um grupo de estudos na universidade, que são humanidades na área da saúde. E a gente estava estudando um filósofo, e nós chegamos à conclusão de que nós falamos assim, a gente tem que tentar ser legal, ser humano na medicina, na saúde. Mas às vezes não é fácil. E às vezes você quer estrangular uma pessoa. Seja lá, tipo, no posto de gasolina, no trânsito, no trabalho. Você quer, às vezes, matar uma pessoa. Daí você pensa, bom, eu vou contar até 10, certo? E aí nós tínhamos esse mantra, vou ser legal, pelo menos hoje. Tipo, Alcoólicos Anônimos, não vou beber uma gota hoje. Tipo, vigilância dos pesos, não vou manter... O meu... Vou ser legal, pelo menos hoje. E daí, nós estávamos usando um elastiquinho no braço. Tá. Toda vez que você tivesse vontade de xingar uma pessoa, de chutar o pau da barraca, você ia lá e puxava o elástico. Essa é uma técnica. Gente, não é que eu quase arrebentei o elástico do meu braço. Nossa, doutora, você parece ser tão calma. Não parece você não ser tão calma. Mas parece. não é. Mas por dentro... Pois é, mas verdade, mas é sério. Hoje em dia, toda vez que eu tô muito irritada, eu ponho um elástico. Então, se vocês me virem Essa com é uma elástico... técnica, serve para várias coisas. Um pensamento ruim que vem, a vontade de comer um doce na hora errada, porque aí o seu cérebro vai associar aquilo à dor. E aí aquilo para de... Foi uma coisa que deu certo.
Mas por isso que eu tô parecendo aí tão calma. Mas... Mas eu acho assim, ó, a rede social, ela reflete. Hoje as pessoas se conhecem, elas casam, elas começam a namorar, elas casam, elas trabalham, elas começam a trabalhar via rede social. Daqui a pouco vem coisa mais forte, né? Vem metaverso, vem outras coisas. É verdade. Que a gente vai ainda, né, presenciar. Então, eu acho que assim, tem que ser uma atitude que você faz no posto, que você faz. Não é assim, acordei assim, você vai deixar o sentimento te dominar? Não. É o teu propósito naquele momento, naquele dia. Quero ser melhor, quero agregar, porque, no fundo, você está fazendo isso para você, não é para o outro. Né? Verdade. Você está sendo legal, você está emanando uma energia, é para você. Não tem a ver com o outro, tem a ver de tornar as coisas legais para você. Então, a partir do momento que você entende isso... É verdade, concordo. Mas olha, pegando esse gancho do metaverso, como é que vocês estão inseridos? Vocês já estão no metaverso? Que é uma pergunta que me fizeram e eu fiquei em dúvida. Nós já estamos no metaverso? Eu ainda não. Você tá? Pois é, não sei. Eu tava jogando eu tava nos joguinhos eletrônicos. Eu acho que a gente já filho, tá atrasada. E eu tinha aqui era uma pessoa dentro do joguinho. E daí o meu filho falou assim, mãe, eu vou te encontrar. Fica aí onde você tá nessa sala que eu vou te encontrar. E aí ele mãe, sou eu. Deu, onde? Mãe, você não sabe jogar esse jogo direito? Sou eu aqui. E eu tenho um avatar já. Já tenho. Você tá mais adiantada. Sim, eu tenho. Eu construí lá, meu filho que me ajudou a construir. Aí ele, mãe, se a gente for para outra sala, a gente pode encontrar a Carol lá. A Carol tá lá. Deu, é. É que eu fui tentar entrar com meu filho, mãe, você é muito ruim. Eu acho que quem não entendeu o filme Matrix está vivendo, né? Assim, foi um filme que eu tive que assistir umas 3 vezes para entender o que era aquilo, né? Eu também. O meu marido entendeu de primeira, porque ele é muito inteligente. Mas eu tive que assistir umas 3 vezes para entender. Assisti. Não é tá vivendo, né? Mas não tá tendo o novo Matrix. Não tá. Tá tendo Tá tendo um lançamento de um novo Matrix? Tá. E é do Netflix? Não? É do cinema mesmo? Ah, é? Vou assistir. Tá passando no cinema? Não? Mas eu quero assistir. Na verdade, é assim, né, Érica? As coisas são criadas com um propósito e, às vezes, esse propósito é modificado, né? Tipo, o Instagram era uma rede de fotos bonitas. Sim. E hoje é loja, a gente, né, enfim, dá informação. Enfim, mudou totalmente. Então, a gente tem que ver se o propósito, enfim... Cadê o nosso assessor para assuntos do futuro? Tecnológicos, qual que é a palavra sobre o metaverso? Vem cá, explica pra gente. Explica. Pede uma cadeira, fala que você vai sentar aqui com a gente. Porque esse negócio de metaverso, eu também tenho tecnológico. a maior curiosidade. Também com os filhos dos meus amigos, esses joguinhos aí. Você tem um personagem? Você tá ali dentro do joguinho? Quando eu jogo com ele, sim. É um jogo ao vivo, né? Sim. É que eu sou muito ruim e meu filho toda hora fala, mãe, você caiu do precipício, você morreu. E eu nem percebi que eu morri. Imagina a cena. Então, começa como um jogo, mas daqui a pouco tem consulta. Você vai abrir seu consultório ali, né? Nossa, verdade. Venda, entendeu? Você vai poder comprar coisas ali, você vai... Então, a gente fica, né? Qual que vai ser o propósito? Assim, ele foi criado por uma coisa que a gente ainda não sabe o que tem. Uma das coisas que mais movimenta dinheiro hoje em dia é games. É verdade. Isso o Mavit já havia me falado. Esses dias o filho da minha amiga tava assim, ai mãe, eu quero comprar o joguinho aqui no PlayStation, no não sei o que lá que ele tem lá. Eu falei assim, uai, mas você compra o negócio, aí você tem que ficar comprando jogos ainda? Ele tem que comprar. Eu, nossa. Tá. E o jogo que ele comprou era um jogo tão assim, que, nossa, pra ele era o máximo. Eu olhava assim, nossa, que jogo estranho, né?
Sem graça. Momento tecnológico. Isso. Explica aí, Mavite, como é que é essa história de metaverso? Eu já tô no metaverso. Como é que é isso? Todos Meu estão, personagem? vão estar. A gente tá, de certa forma, eu acho, por causa do Instagram, não sei. Ele explica aí. Não, é que assim, é que tem um negócio que o Facebook tá lançando, uma ferramenta que o pessoal tá chamando de metaverso. O Facebook tá mudando de nome, a empresa, para representar isso. Tal. Mas a gente tem que entender é o seguinte, tudo é uma construção. E a gente não tem senso histórico. É muito difícil a gente ter senso histórico do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente passa... Não vamos nem recuar muito, vamos recuar um pouquinho. Começou a pandemia e todo mundo que tem oportunidade de não ficar exposto, né? Todo mundo tem pessoa fazer um trabalho remoto, começou a fazer trabalhar de casa e tal. E trabalhar de casa você está trabalhando, aí o filho está fazendo a lição de casa atrás, porque ele também estava tendo aula online e tal. Então as pessoas começaram a usar que recurso? Recurso de recortar você. Então, embaço fundo, etc. Que são aqueles recursos que as pessoas começaram a usar para fazer suas reuniões em Zoom, Google Meet, esse tipo de coisa. Então, você começa a alterar a realidade que está ao seu redor. Daqui a pouco você está alterando a sua imagem. Então, por exemplo, o filtro do Instagram que você falou é uma alteração de sua imagem. Então, são construções. Mas a tecnologia, aquele rádio, ele te entrega tanto. E assim, existe um negócio chamado Lady Moore. A Lady Moore é um dos fundadores da Intel. E a Lady Moore é o seguinte, a cada 2 anos você duplica a capacidade de processamento que você tem. Então, quando começou a pandemia, hoje a capacidade média de processamento não chega a dar 2, mas que seja, ela dobrou. Então, quando começou aquilo, não dava para ter esse metaverso que tem, etc., porque não tinha. Então, por exemplo, há uns 10 anos, talvez, tinha uma empresa chamada Second Life. E o Second Life foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Porque a tecnologia não entregava, a banda de internet não entregava. Tal. Então são construções. Mas a gente perde um pouco do senso histórico por causa disso. Mas a gente está se aproximando de lá. No outro papo que a gente teve aquela outra semana, é isso, assim... não é que as máquinas vão dominar, o ser humano vai acabar. A Úrsula estava naquela pergunta que nós fizemos, se as máquinas vão dominar os mundos. Você que perdeu esse episódio... Tem um card aqui, assim, né? Isso. Vai lá, assista, porque foi muito interessante. A doutora Úrsula e eu perguntamos para o Mavite se as máquinas vão dominar o mundo. E a resposta foi... Tá no card. Tá lá. Verdade. Então, mas porque nós estamos nos alterando. Sim. Então, o conceito... Vocês estão falando aqui de longevidade e tal, não sei o quê. E eu estava comentando antes que a minha família é uma família de pessoas longevas. Na minha família, assim, pessoas com mais... Isso lá atrás, na época do meu avô. Quando meu avô era menino, no começo do século passado. Pessoas com mais de 90 anos na família eram normais, o que era muito raro. Não existia pessoas de 90 anos naquela época. As pessoas morriam antes de diversos fatores, de qualquer doença, né? Então, assim, a gente vai perdendo esse histórico. Então, é essa transformação do que é o ser humano, está se transformando. Então, o que é o metaverso? Também é uma entrega que a tecnologia vai dar para você se projetar em outras situações. Fazer reuniões. Fazer reuniões, fazer negócio, fazer compra. Fazer, por exemplo, quantos avós não tiveram agora, né, de novo na pandemia, portanto, de curtir os netos só por telefone ou por... Né? Então, toda essa construção de teledistância, de imagem que você vai passando, etc., você vai construindo uma nova imagem. E tudo tem... é bom, é ruim, eu não sei. É bom, é uma ferramenta, né? Quer dizer, a mesma pólvora que te permite construir uma ponte para você explodir lá a pedra e construir a ponte para você atravessar o rio e chegar onde você quer, é a pólvora que dá um tiro e mata alguém. É uma ferramenta, ela não é bom ou ruim. Sim. Mas o o que a negócio gente é que a falou. gente vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E a gente precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim, até Né? as necessidades estão... De repente você vai telefonar através do teu avatar e vai falar com seu filho e vocês vão ficar se falando ali ao invés de, né? Porque hoje a conversa ainda tá aqui, o áudio, mas daqui a pouco vai estar 2, 3, 4. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um livro de ficção científica chamado The Void, o Vazio, eu não sei se tem em português, não faço a menor ideia. E
as pessoas lá, sei lá, 5 mil anos, 10 mil anos no futuro, não sei dizer. Não lembro exatamente, faz muito tempo que eu li. Mas as pessoas têm necessidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E uma construção que o cara faz é o seguinte: as pessoas passam a se clonar, mas com uma consciência única. Então eu estou fazendo alguma coisa aqui, eu estou fazendo um podcast aqui, tem um clone meu lá verificando na reunião se o pessoal gerenciando o projeto, se todo mundo fez a coisa. Tem um outro que, putz, eu preciso relaxar, ele está andando de bicicleta. Mas todos nós sabemos o que está fazendo, porque não são 3 pessoas. É olha isso! Não tem um Quantas filme vezes? que tinham vários clones que o ator, que é aquele Adam Sandler, que eu adoro ele, que ele só faz besterol, que ele ganhou um controle remoto. Clique! Era muito legal. Ele ganhou um controle remoto que ele fazia vários Eu clones. chorei demais nesse filme. Um pra Acho que namorar. não era clone, acho que ele só passava mais rápido. Só passava Clique. o tempo. Mas Era de passar o tempo. Mas tem um de clone também. tem Mas esse clone que eu tô falando é diferente, porque é uma consciência única. Que legal. Sensacional, hein? Então, assim, o metaverso, ele vai, de certa forma, responder a algumas situações, assim. Você deixa o seu avatar fazendo lá alguma coisa, você vai, volta, tal. Isso aí. Então, se a gente acha que hoje estamos acelerados, daqui a um tempo, então... Talvez a gente Nossa. esteja mais muito. devagar, porque você, daqui a X mil anos, tá certo? Você vai conseguir dividir a sua consciência em vários... Tá. Então, talvez você tenha tempo, uma parte da sua consciência vai ter sempre tempo para estar relaxando. Eu vou precisar de uma consciência para fazer ginástica, porque não Vai, nessa, vai você no nessa supermercado, vida- você na ginástica. nessa vida, a minha consciência para ginástica não veio junto. Então, você vai poder finalmente ter. Pensando? Não, vamos aproveitar que o Mavit Sensacional. tá aí, vamos É, fazer uma não, pergunta faz uma para ele. pergunta pra Vamos ele. fazer uma Muito pergunta. analítico. Não, Não. sensacional. Eu Não, gostei. Eu adoro. Eu adoro saber essas coisas. Ele é Por o isso que eu favor. casei com ele, eu pergunto É muito para ele. olha o as pavor coisas. dele. Eu falei para ele que eu casei com... É que não é da época da Rai, mas eu casei com a Barça, o Conhecer e o Mirador, tudo junto. Porque qualquer coisa eu pergunto para ele. Vou te fazer uma pergunta agora. Vamos ver se eu vou até botar o óculos para perguntar. Era aí que eu preciso ler. Pensar que antes o seu conhecimento estava ali num jogo de 10 livros, né? Que estava na estante e que passava uma pessoa de casa em casa vendendo. E as pessoas atendiam, né? Olha, eu não As pessoas gostei. atendiam. E as pessoas Não atendiam. gostei dessa pergunta, eu achei chata. Então eu tá. vou roubar aqui. Vou botar essa pergunta. Muito Uhum. chata essa pergunta. Vou perguntar Tá. outra coisa. Essa pergunta é boa. Eu trouxe minhas provas do colégio para casa e... Tcharam! Eu nunca mostrei as provas do colégio. Não, mas imagina que você trouxe as provas para casa E botei Tipo, na gaveta. para fazer em casa. O que você faria? E botou Fazer na em casa? gaveta. Não, eu chegava com as provas do colégio, boletim. Boletim tinha que assinar. Então eu entregava. Mas prova sem fazer, eu acho, né? Imagina que você chegou para uma prova. Tipo a Carol, que faz prova em casa. O que você faria? A prova. Ele faria a Ele prova. faria a prova. Eu ia pegar os livros, ia fazer uma consulta geral. Sim. Eu tenho uma história boa de prova. Conta. Quando eu estava na faculdade, tal, não sei o quê, um professor, eu queria fazer lá um trabalho científico com um professor e tal. Ele falou assim, tudo bem, você pode fazer, mas você vai ter que dar a... Era McFlu, que é um negócio que eu adoro. Você vai ter que dar... McFlu é resumo para mecânica dos fluidos. Ó, como eu aprendi várias Ela coisas. assistiu muita aula de mecânica dos Ah, E aí o cara chegou e falou assim, olha, você vai ter que dar monitoria lá para os meninos, acho que era do primeiro, do terceiro ano. Você vai ter que dar monitoria para os meninos e tal. E eu falei assim, tá bom, né? Ele fez faculdade de engenharia na escola. Então, escuta. Aí ele... Não era para você falar faculdade, porque a coisa... Meu Deus! Os coitados dos meninos lá. Mas tudo bem, tem uns 15, 20 anos, sei lá quanto tempo tem isso. Aí Aí os caras chegaram pra mim, esse professor, ele era... Ele dava umas provas de vez em quando que parecia prova de colegial e de vez em quando era uma prova de pós-doc. Era um negócio assim, as provas dele eram loucas.
E aí esse cara chegou com uma prova ali, tinha uma questão. Eles a gente resolveu. Não, chegaram com uma lista de exercício, tinha uma questão. Mas a gente não conseguiu resolver essa questão. Aí eu peguei a questão e falei assim, cara, mas que... A gente não vai cair isso aqui na prova de vocês, relaxa. Não, a gente precisa resolver essa questão, mas esse exercício a gente precisa, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, não vai cair uma questão louca dessa na prova de vocês. Ela, não precisa. Tá bom, então vamos resolver. Então vamos pra biblioteca, tal, ficamos lá pegando o livro, consultando, e deu um trabalho danado para resolver aquilo. Suei para resolver aquele negócio com os meninos e tal. E aí eu chego na semana seguinte, eu falo, e aí, como é que foi a prova dos meninos? Ele falou assim, então, cara, eu achei que eu tivesse ferrado com... O professor falou, achei que eu tivesse ferrado com eles. Todo mundo acertou. Aí eu peguei a prova, eles me deram a questão da prova para resolver. Uau! Nossa Era aquela Senhora! Olha só. Ainda Nem bem sabia que era prova. nós Não, temos fazia a menor mais ideia. de 30 anos de formados, hein? Que Não, isso já Mas foi. eu fico a frieza desses meninos de entregar para o monitor a questão para resolver, assim. Eles sabiam que era Eles questão? sabiam, eles sabiam. De alguma forma eles conseguiram a prova. Ah, Nossa, tá. nossa. É coisa de danadice de... Nossa. Estudante. Quem né? quem não aprontou, assim... Nossa. Eu não sei, porque hoje em dia a faculdade de medicina era diferente, porque a gente tinha muita coisa prática, né? Que mas- você recebia uma nota Eu por... vou pedir para botar um por uma pi na história hora que você aqui. fala o nome da faculdade. Tá bom, põe um pi, você foi lá. Não, tá certo. Mas todo mundo vai saber. Não, daí. Você casou comigo há 30 anos, todo mundo sabe de onde você veio. Eu não sou casado há 30 anos com você. Não? Não. Quanto tempo? Momento... Então, você que tem que fazer essa pergunta e eu que não podia saber a resposta, entendeu? Acho bonitinho o jeito que eles se olham. Ah, é lindo, é lindo. Acreditem no amor. É muito lindo. Um olhar de Tá cumplicidade, bom, tá né? dispensado. Muito obrigado. O momento tá Poderosa fechando. chefona. Última momento rodada de tecnológico. perguntas, Pra você, que gente. você É para respondeu. mim. Última rodada de Tira. perguntas. Fico feliz quando... Fico Pergunta melhor. feliz quando... Sabe que eu me lembrei de quando eu era criança e eu morava em São Paulo com a minha mãe, meu pai, a minha irmã. E a minha família, por parte de mãe, é do interior do Mato Grosso do Sul. E todo final de ano nós passávamos o Natal, o Ano Novo com a família do interior. E quando era hora de ir embora, a hora da despedida, gente, era um aperto no coração da família, de todo mundo. E o meu tio, sabe o que ele fazia? Ele fazia uma sacolinha cheia de doces. Aí. Nossa, e era assim, era bombom, era chocolate, mini biscoitinho, dadinho, que eu sou louca por dadinho. E era uma sacolinha que ele fechava assim e dava uma para mim e uma para minha irmã. E naquela época tinha um biscoitinho, que eu vou falar a marca, porque eu acho que não existe mais. Chamava Biscoitos Mirabel. Você lembra? Eu lembro, mas não Ô, sei se doutora tem Úrsula, é que eu idade. sou mais... Existe? Tipo maisena, não é? Não existe mais. Você está confundindo com outra marca. Ainda bem que você está confundindo, porque a gente evita falar marcas, né? Para não ter problema, a gente evita. Mas é uma marca que não existe mais, então ficamos vintage. Então, vintage eu acho que pode. Mas recebi essa sacolinha. Era a coisa mais feliz do mundo ganhar essa sacolinha de doce. De doce lá. Então, Me lembra a minha infância, quando eu ganhei uma sacolinha você vê, de doce. feliz. Aí lá vem eu que não consigo deixar de ser médica nem no momento da emoção. É isso que acontece. Você associa doce, brinquedinho, alegria, felicidade. E aí, quando você tá triste, você quer novamente aquele momento de alegria e felicidade. Aí você procura o doce. Por isso que meu E aí tio não- criou uma sobrinha obesa. Então, só pra gente entender. Hoje, se eu tivesse filhos, eu não apresentaria o doce nem o açúcar. Verdade. Só pra gente entender que Tem razão, tem. foi uma geração toda que não sabia disso, enfim, mas hoje o conhecimento está aí. Mas... Verdade. E assim vão os sentimentos todos, né?
Mas é gostoso, né? Essas memórias, assim. É uma memória muito afetiva. Então, eu fico feliz com uma sacolinha de doces. Ah. Começamos e terminamos com um doce. Verdade. É nutrólogo que a gente fez um episódio com ele. Ah, o Bruno Cosme. Vai ter Sensacional. Vai ter o card aqui, assim, em algum lugar vai ter o card. Ele explicando como é que a indústria do alimento faz Ele é maravilhoso. Para você comer as coisas. Um abraço para ele, a gente é fã dele. Um abração, Bruno Cosme. Nossa, você sabe que meu filho vai fazer nutrologia, né? Sei, não, eu sabia mais ou menos. Você falou que ele tinha inclinação para fazer nutrologia, mas porque vai mesmo. Nos últimos anos, eu já tinha feito uma quando ele era pequeno ainda, e nos últimos anos eu voltei a fazer nutrologia. É uma área que eu gosto muito, mas que não consigo exercer. E ele teve em casa teve esses dois exemplos, e essa pegada do exercício, do atleta, da alimentação, é uma coisa forte, assim, e é o que ele gosta. Ele entrou na faculdade sabendo que gostava disso, passou por tudo e falou, é isso que eu quero para mim. Nossa, que legal, viu? É legal, né? É muito legal ele ter uma vive vocação. isso, ele vive isso, ele se alimenta e vive. Que nem a gente com a coisa do cosmético, do que é tipo a nossa vida, né? Você fala, não, mas eu vivo, para mim isso daqui não é um prazer, né? Não é um trabalho, você, sei lá, de repente passa um monte de creme, faz skincare, cuida do cabelo, toma não sei o quê, né? Então é legal quando isso é... Verdade. Então, eu procuro dar essa linkada, né? Por que a gente fala tanto, né, da alimentação, da saúde? Porque tem a ver com beleza e com saúde. Eu gosto muito desse conceito de saúde através da beleza. Nós, né, os dermatologistas, promovem a beleza, e aí você tem saúde também. A beleza tá linkada, tá associada com a saúde. Não são coisas... Não, beleza não é saúde. Verdade. Tá totalmente associado. Meninas, foi ótimo estar com vocês. Gente, olha, se a gente pudesse, a gente ficava conversando mais 1000 horas. Se deixar, olha, a gente tem tudo isso mais de assunto. Mas vamos deixar para próximas conversas. Eu adorei estar com vocês. Bom, as pessoas que nos seguem vão continuar querendo mais, então nós vamos marcar outros encontros. Você viu que eu já fiz podcast com a Rayane, já fiz com a Úrsula, e nós conseguimos, nós três agora, nos reunir. Foi muito legal, gente. E eu não sabia que a Úrsula não conhecia a Rayane pessoalmente, e vice-versa, né? Conhecia, a gente encontrou na clínica, assim, né? Enfim, mas não tínhamos feito. Verdade. Essa que participação. Bom, que bom. Então, meninas, muito obrigada. Muito obrigada a você que está nos assistindo, e tenho certeza de que você já deu o seu like, né? Porque você tem que dizer para o algoritmo que essa conversa é legal, viu? Não basta a gente só achar legal. O algoritmo tem que saber. Então, dê o seu like, compartilhe, assine o sininho que está por aqui. Então, tem um sininho que você clica e você se inscreve e recebe as notificações desses bate-papos, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, gente. Beijo, obrigada, Érica. Obrigada, até, viu?